O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade de Todos os Santos. Esta grande solenidade que estamos realizando, ela começou a ser oficialmente celebrada na Igreja no século IX, portanto tem aí mais de 1000 anos, né, que nós celebramos a solenidade de Todos os Santos no dia 1º de novembro. O que é que nós precisamos saber a respeito desta solenidade e por que nós a celebramos? Bom, antes disso a gente precisa saber as coisas da catequese, a catequese mais antiga. Na catequese antiga tinha uma parte da catequese que a gente estudava, chamava-se os novíssimos. O que são os novíssimos? São as realidades que acontecem após a morte. Então a gente precisa saber a doutrina católica a respeito da morte. Porque hoje nós vivemos em um mundo tão misturado, com tantas ideias, com tantas doutrinas falsas, que a gente às vezes vai se esquecendo das doutrinas verdadeiras. Doutrinas falsas a respeito da morte. Por exemplo, os espíritas dizem que a pessoa morre, depois ela reencarna, não só os espíritas, tem outras religiões como o budismo e por aí vai, dizem que a gente reencarna várias vezes, a gente tem várias vidas. Isso daqui nunca foi doutrina católica, nós não cremos nisso. Uma outra doutrina que nós aprendemos da tradição protestante, os protestantes dizem que a gente morre, vai para o túmulo e lá fica dormindo até Jesus voltar. Ou seja, até hoje o céu está vazio, lá só tem Deus, Jesus e o Espírito Santo, só, e mais ninguém. É o que pregam os protestantes. Isso é mentira, nós não cremos nisso. O que é que crê a Igreja Católica? Qual é a doutrina católica? Nós acreditamos que nós somos compostos de duas realidades, a alma e o corpo. Duas realidades completamente diferentes, mas intimamente ligadas, como o mistério de Cristo. Ele é Deus, mas ao mesmo tempo é homem. Está intimamente ligado, não tem como separar as duas coisas. Nós estamos assim, corpo e alma. Nós nascemos
aqui neste mundo e temos um tempo determinado por Deus. Para alguns esse tempo é um mês, para outros alguns dias, para outros 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, 110 anos. Quanto tempo temos, isso daí é de pessoa para pessoa, Deus fez cada um diferente. Cada um tem um tempo. Este tempo que nós estamos aqui é o tempo em que nós precisamos fazer a escolha por Deus. É a chance que Deus nos deu de escolher o nosso futuro. A gente que escolhe para onde a gente quer ir. Porque depois da morte existem 3 realidades. Então a doutrina católica ensina que nós vivemos, nascemos, vivemos e um dia morremos. Neste momento da morte, esta realidade se separa. Nosso corpo e a nossa alma se separam. O nosso corpo vai para a terra e a alma vai para o céu. Na mesma hora da morte, naquele mesmo momento, a alma se apresenta diante de Deus e ali ela é julgada por Deus. É o julgamento. Nesse julgamento, a gente vai receber a sentença, que podem ser 3 destinos. Ou a gente pode ser condenado ao inferno, uma vez que você passou a vida inteira longe de Deus, não quis Deus, escolheu o mal durante toda a sua vida, as suas escolhas eram sempre contra Deus. Então, depois da morte, você é condenado ao inferno. Existem outras pessoas que elas não passaram a vida rejeitando Deus. Elas amavam a Deus, elas queriam Deus, elas lutavam por Deus, mas elas não estavam ainda purificadas, não eram perfeitas. Existiam alguns defeitozinhos. Esses defeitos, as pessoas que morrem com esses defeitos, elas vão para um lugar de purificação que desde a época dos apóstolos chama-se purgatório. Ali ela vai se purificar. As pessoas que vão para o purgatório, elas já estão salvas, mas elas ainda vão se preparar para poder contemplar Deus face a face. Então, são os nossos irmãos que estão no purgatório. E tem aqueles também que passaram a vida e foram perfeitos. Eles amavam Deus de todo o coração, eles viviam todas as bem-aventuranças que nós lemos hoje, eles eram castos, eles eram pobres, eles eram simples, eles se configuraram durante a sua vida tanto a Deus, que ele já não precisa passar por purificação nenhuma, eles já vão direto para o céu. Nós temos uma infinidade de irmãos que viveram isso. Santa Teresinha, São Sebastião, São Francisco, Santa Clara, Santa Irmã Dulce, tantos desses, São João Paulo II, que eles passaram por esta vida, eles amavam tanto a Deus, eles eram tão ligados a Deus, eram tão configurados que eles já foram para o céu. Esses são os santos. A igreja, então, ela se divide em 3 igrejas, como nós falamos na teologia católica. Ela se divide na igreja militante, que somos nós que estamos aqui no mundo ainda lutando, somos os militantes, a igreja militante. Nós temos a igreja padecente, que é aquela igreja que está no purgatório, sofrendo para se purificar. E nós temos a igreja triunfante, que é a igreja do céu, aqueles que já estão contemplando Deus face a face. Esta é a doutrina católica. Então hoje nós fazemos esta festa para celebrar todos aqueles que já estão na igreja triunfante, no céu. Aqueles que foram canonizados pela igreja aqui da terra, que o Papa decretou que ele já está no céu por uma série de razões, porque fizeram milagres, porque tiveram uma vida santa, porque, enfim, aqueles que foram canonizados. Mas também no céu tem uma infinidade de pessoas que não foram canonizadas pela igreja, que eram santas. Às vezes a sua avó, o seu tio, o seu primo, o seu irmão, que viveu uma vida santa, e você nem sabia que ele tinha uma vida tão santa assim, mas hoje ele já está contemplando Deus face a face. A solenidade de todos os santos é então o dia em que nós celebramos esta igreja santa, triunfante, que já está na presença de Deus. Nós então acreditamos que no momento da nossa morte nós seremos julgados por Deus, teremos 3 destinos: o inferno, ou o purgatório, ou o céu. Hoje nós celebramos a igreja triunfante, a igreja do céu. E amanhã, dia 2, nós celebramos
a igreja padecente, aqueles que estão no purgatório. Amanhã a gente deve visitar um cemitério onde tem alguns de seus parentes enterrados ou não, qualquer cemitério, qualquer lugar, até a igreja que tem alguém sepultado, você pode ir lá visitar, que já está valendo como visita ao cemitério. Amanhã nós então celebramos esses que estão padecendo, celebramos por todos os fiéis defuntos, aqueles que estão no purgatório. Mas tem uma celebração que a gente não pode fazer de jeito nenhum, que aconteceu ontem. Nós vimos por aí nas ruas algumas pessoas vestidas, caracterizadas, que é a celebração de Halloween. Nós católicos não podemos, eu vou deixar bem claro, não podemos celebrar o Halloween. Por quê? Porque a celebração do Halloween é a celebração daqueles que foram condenados ao inferno. É também chamado o Dia das Bruxas, o Dia dos Mortos-Vivos, aqueles que estão no inferno. E aqueles que estão no inferno, de fato, eles estão vivos e sofrerão os castigos do inferno para sempre. No dia da ressurreição final, quando nós fomos ressuscitados, Deus queira que a gente seja ressuscitado para a glória eterna, para a igreja triunfante, o nosso corpo vai ser ressuscitado e levado glorioso para o céu. Mas aqueles que foram condenados para o inferno também vão ressuscitar do pó da terra e o seu corpo vai para o inferno sofrer as penas do inferno eternamente. Estamos falando aqui de coisas bastante sérias da nossa fé, estamos falando da doutrina que nós recebemos dos apóstolos e que precisamos crer, que precisamos lutar para poder viver bem essas coisas. Então hoje nós somos chamados a esta celebração. Então esqueçam esse negócio de Halloween, não deixe seus filhos vestir de bruxa, de abóbora com carinha de monstro, de mortos-vivos, de não sei o que. Não faça isso. Inclusive os grandes exorcistas da igreja diziam que esse dia, celebração dos mortos que estão no inferno, era o dia que o diabo aproveitava para agariar mais almas para o seu rebanho, lá para o inferno. Então não permita que isso entre na sua casa. Nós celebramos apenas ou comemoramos os fiéis defuntos que estão no purgatório e celebramos aqueles que estão na eternidade na casa de Deus. Mas olhar para essa solenidade é olhar para o nosso futuro também. É sonhar com o nosso futuro. Você quer ir para o céu, você sonha um dia contemplar Deus face a face e ser feliz para sempre. Você quer ser feliz? Hoje Jesus nos deu no Evangelho a receita de como entrar no céu, os bem-aventurados. Ele disse assim no Evangelho: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito quer dizer uma pessoa que, apesar de todos os bens que ele tem, ele acredita que Deus é sua única riqueza. Tanto faz ter dinheiro, não ter carro, não ter casa, não ter, não importa. O importante é ter Deus. É um pobre de espírito. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça e principalmente aqueles que foram insultados, perseguidos, contra ele foi feito mentiras, calúnias e quem sabe até a morte, por causa de Jesus. Então você quer ir para o céu? Pega o Evangelho de hoje, cola na cabeceira da sua cama e cumpra todos esses requisitos. Bem-aventurados. A alegria de celebrar hoje esse dia, o dia de todos os santos, é saber que nós ainda temos uma chance. Esse é o tempo da escolha. Escolha Deus. Se decida por Deus. Se converta a cada dia, busque Deus a cada dia, se configure a Deus cada dia, cada instante, a sua vida seja um constante configurar-se a Jesus, dominando os seus impulsos, dominando as suas tendências, os seus desejos, sabendo que esta vida, como disse o Apocalipse hoje, é o tempo da grande tribulação. A gente vai ter que passar por muitas tribulações a vida inteira. Não vai ter um dia que a gente vai chegar e vai dizer: hoje eu sou 100% feliz. Não existe isso. 100% feliz se chama céu. Aqui não é. Aqui é o tempo da grande tribulação e a gente precisa passar por essa grande tribulação. Aqueles que são de Deus, que são cristãos, que vivem a fé,
Mesmo que eles não busquem essas tribulações, Deus vai dando essa tribulação a ele. Você passa tribulação com a sua família, passa tribulação no seu trabalho, passa tribulação até mesmo na fé, com pessoas que não creem. Você passa tribulação, perseguição por ser de Deus. Deus vai te permitindo. Às vezes é tribulação por causa de uma doença, por uma coisa que você gostaria muito. Deus não permite, justamente para que você passe por essa tribulação. Mas se você passar por tudo isso, crendo no Senhor, confiando nele, colocando nele toda a sua esperança, nós vamos fazer parte da visão de São João de hoje. Ele pergunta, Deus pergunta a João: João, quem são esses? Ele diz: eu não sei, meu Senhor, o Senhor é quem sabe. Ele diz: esses são aqueles que passaram pela grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e hoje estão aqui, felizes. A felicidade. Nós temos uma chance de ser santo e de entrar no céu. Mas o grande problema é que essa chance é só uma. Você só tem esta vida, não tem outra. Decida-se por Deus para que depois da sua morte a gente também celebre você, já lá na casa de Deus, na casa do Pai. Só para terminar, já falei demais, São Francisco de Assis. Ele era tão configurado a Cristo, tão configurado a Jesus, que ele tinha até as chagas de Jesus, os buracos na mão, a chaga, um buraco aqui do lado direito do peito. Ele tinha os pés furados, aquele pé sangrava e doía, dores terríveis. Ele passou muitos anos da sua vida com essas chagas que atormentavam a vida dele. Mas quando São Francisco morreu, levaram São Francisco até o convento das Irmãs de Santa Clara, onde estava Clara. Clara olhou para Francisco e disse assim: Francisco era tão parecido com Cristo que nós não sabíamos quem era Cristo e quem era Francisco. Tomara que um dia as pessoas possam dizer isso da gente também. Tomara.